chegado um pouco depois, eu quero lembrar você, também você que nos assiste, que esse mês nós dedicaremos a uma série de mensagens acerca da campanha nacional que nós temos, o Setembro Amarelo. O que trata Setembro Amarelo? Se você não sabe, Setembro Amarelo fala sobre campanha contra suicídio, e nós vamos fazer uma série de mensagens acerca disso. Pastor, por que falar sobre isso? Porque teimosamente nós somos uma igreja que observa os dramas da humanidade, e esse é um dos dramas da humanidade. Pastor, mas seria, sei lá, falar sobre isso? Será que a igreja tem que se meter nisso? Sim, porque nós prezamos a vida, e tudo que é a favor da vida nós estamos nos metendo no meio. Tudo que é a favor da vida a gente se intromete, e portanto a gente precisa falar sobre isso. Como eu disse, não é um tema fácil de ser falado nem de ser ouvido, não é, mas precisamos falar sobre isso. Então eu careço inclusive da sua ajuda. Respira fundo, vem comigo e vamos tratar sobre esse assunto à luz da palavra de Deus, daquilo que nós temos aprendido como igreja, porque nós não precisamos apenas ouvir sempre acerca disso, mas também acalentar alguns corações, aquietar alguns corações, algumas vidas, porque não é só para aqueles que estão propensos a. Você já pensou naqueles que possuem históricos familiares acerca disso, e que a eles foi imposto a certeza de que aqueles que tiveram o fim desse jeito foram condenados na visão cristã ao inferno? Nós precisamos de uma palavra de conforto, de consolo a essas pessoas. E aqueles que tentaram e não conseguiram, e que agora estão caminhando sob a sombra da culpa, nós precisamos também confortá-los e consolá-los. E mais, não nos colocar no papel de que isso nunca acontecerá conosco. Não, de maneira alguma. Por isso precisamos falar sobre essas coisas. Por isso nós precisamos compartilhar sobre isso. Porque a nossa tendência, inclusive, é disfarçar essas coisas. Nós disfarçamos e tentamos disfarçar outras. Por exemplo, antes de vir para cá, eu acabei de chegar de Cordeiro, Cantagalo, fui realizar um casamento ontem, e de amigos. Então, ali depois do casamento tem festa, a gente fica até mais tarde, e não apenas pela festa, mas por tantas outras situações. E antes de ir para cá, tomei um banho e coloquei aquela roupagem de que estou bem. E a primeira pessoa que chegou aqui que me conhece falou assim: que cara cansada é essa? Falhei, não deu para esconder. A gente tenta esconder. A gente tenta esconder das mínimas coisas as coisas muito sérias. E eu gostaria de tratar sobre esse assunto nesse mês, pelo menos nesse mês com vocês. E óbvio, preciso que você depois replique aquilo que nós iremos falar aqui, compartilhando o vídeo no Face, porque é uma maneira de nós salvarmos vidas. E quando eu falo salvar vida, não é aquele clichê, não é aquele evangeliquez, não. Eu estou falando de fazer com que as pessoas entendam que há saída, que há rotas de fuga, que não há apenas este meio e jeito de encontrar saída. Antes de mais nada, vamos abrir a palavra do Senhor. E eu queria que você abrisse o seu aplicativo, a sua Bíblia,
em Mateus 12, a partir do verso 9. Mateus 12, a partir do verso 9. Não vou para o texto de Judas, não vou para o texto de Elias hoje, mas hoje nós vamos falar de um texto que fala sobre religiosidade. E essa é uma das causas de suicídio. Você sabia disso? As pessoas se matam por causa de religiosidade. Sabia disso? Vamos ver. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus. Presta atenção nessa pergunta deles. É lícito curar no sábado? Qual é a tua versão aí, Isabela? Como é que fala? A lei permite curar no sábado? A lei permite curar no sábado? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. É lícito curar no sábado? E a questão aqui não está na cura, mas está em não violar uma lei, ainda que esta lei violada favorecesse uma vida. A questão não está na cura, a questão está na rigidez religiosa de não poder ultrapassar aquilo que havia sido estabelecido. Esse é o problema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 milhão por ano de pessoas, 1 milhão por ano de pessoas tentam um suicídio. Nova Friburgo está entre os casos do país, um dos top. Tem no país em casos assim. É alarmante para nós, como uma cidade interiorana. É preocupante. Alguns espiritualizam dizendo que alguns espíritos aqui, enfim, eu não sei. Eu sei que a nossa cidade, infelizmente, tem um índice enorme. Tem gente que fala que tem a ver com clima e com geografia. Exato. Exato. Algumas indagações acerca disso levam a pensar que, por conta do nosso clima cinza, não de poluição, mas londrino, europeu, por conta de estarmos encastelados pelas montanhas, sem horizonte, tudo isso favorece a um adoecimento da alma, a um enfraquecimento do ser humano, e então a enxergar apenas como saída o suicídio. Eu estou lhe dando isso como saída, porque na verdade é isso que busca o suicídio. Bom, mas esses estudos apontam que 50% das pessoas já pensaram nisso. 50% das pessoas já pensaram nisso. Mais de 60% dessas se encontram na idade de 45 anos ou próximo a isso. Todavia, o número de jovens cada vez mais se acentua. E não apenas jovens, como também adolescentes e, pasmem, crianças também começam a entrar
nesta lista aterradora. Por isso, ela se encontra entre a terceira e segunda causa de morte entre jovens e adolescentes. Diante desse caos que a saúde pública já enxergou, já viu, já constatou, nós temos essas ações preventivas. E esse tema nos roga, inclusive, que isso seja conversado, falado. Porque quanto mais mantemos esse tema num pensamento medieval, mais as pessoas estão destinadas a este fim. O diálogo é a saída. Falar sobre isso é a saída. Mostrar, inclusive, às pessoas que estão à nossa volta que, pensando nesta saída, elas podem antes se abrir conosco. Mas para isso nós precisamos de uma mentalidade nada religiosa. Está entendendo? Para isso a religiosidade não pode estar ainda sendo o guia das nossas vidas e do nosso pensamento. Porque cada vez mais que sou tendencioso a condenar alguém acerca disso, menos eu terei alguém que se abra comigo. E quando você então encara esta realidade e deixa a sua religiosidade, você está abrindo um caminho, você está construindo uma ponte para que pessoas desesperadas possam chegar até você e possam compartilhar contigo suas dores, os problemas da sua alma, os questionamentos da sua existência, que levam a essas ações. Talvez você vá se espantar aqui, mas nós precisamos entender algumas coisas. As ações suicidas nem sempre elas são como algumas pessoas dizem. Há quem quer chamar a atenção e erra o cálculo. Quer chamar a atenção do pai, da mãe, quer chamar a atenção do esposo, da esposa, quer chamar a atenção. Vai chamar a atenção, não sei, gente. Tem que julgar quem queira, naquele momento, usar de chantagem para ser visto, ou para. Enfim, eu não quero e não posso julgar. Você está entendendo o que eu quero dizer? E muitas dessas pessoas, ao tentar chamar a atenção, elas erram o cálculo. Então, se nós pararmos para pensar, elas não deveriam ser consideradas como tais, como suicidas. Mas por errarem o cálculo, deram fim à própria vida. Há quem quer punir o outro, e querendo punir o outro, toma tais atitudes. Aqueles que intencionalmente enxergam essa saída. Em Atenas, em Roma, o suicídio era encorajado por determinadas pessoas nos tempos antigos. As pessoas eram encorajadas a tomar essa atitude, e aqueles que tomavam essa atitude eram louvados. E você vai pesquisar e entender de tantos filósofos, poetas da época que fizeram isso e foram louvados, ovacionados por essa questão. Era um ato de heroísmo. Olha como as coisas vão se transformando ao longo do tempo. O judaísmo, ao encarar isto, sempre vai encarar como proteção da vida. É engraçado que nós estamos falando de judeus aqui, protegendo mais a lei do que a vida. Mas, em suma, o judaísmo, ele celebra a vida. Porque esses judeus que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de judeus que estão impregnados de religiosidade, de legalismo. E
quando nós falamos do judaísmo, nós estamos falando de uma religião que celebra a vida. Nós somos, inclusive, resultado do judaísmo. Por isso o cristianismo fala a mesma coisa. Quando falamos sobre isso, nós lembramos sempre de algumas passagens. Dentre elas, a ordenança bíblica, não matarás. E a Bíblia não está falando apenas em relação ao outro, mas a si mesmo. Lutero, certa vez, ele, tendo uma situação como esta, ele não pensou duas vezes em acolher uma jovem que encerrou sua vida por meio do suicídio. Se você não sabe, naquele tempo a igreja tinha inclusive reservado um local para sepultamento destes. E na era medieval não havia como você pensar em outra finalidade, senão da boca da igreja um inferno para os suicidas. Você não poderia pensar assim, mas e se ele quis chamar a atenção e perdeu o carro? Ou se naquela situação ele estava tão tomado de uma doença, que naquela época nem se tinha conhecimento disso, e só viu esta sinalização. Não. Era a causa, o determinante, inclusive, para que a pessoa fosse sepultada e sem nenhuma cerimônia cristã, o que determinava automaticamente o fim dessa pessoa ao inferno. Lutero, como sempre, diante dessa situação, ultrapassou e passou por cima de todos esses ditames e celebrou a extrema unção para esta jovem, o que trouxe, obviamente, grande confusão para aquela situação. Qual confusão traria hoje? A confusão se disséssemos que uma situação como essa não condenaria a pessoa à morte, ao inferno. E é engraçado que isso causa estranheza quando nós falamos desta maneira. Ou quando nós falamos, olha, não posso determinar, porque não sou dono do céu, não sou dono do inferno, não sou dono de ninguém, e não posso dizer. E aí a gente vai perceber o quão medieval nós somos quando nós tratamos de assuntos como esses. Quão medieval nós somos quando nós dizemos a pessoas, não, que isso? Não podia e não pode haver um tempo suficiente para o arrependimento, como alguns que já tentaram e não conseguiram, depois narram com seus testemunhos, que depois que fizeram, pensaram, por que eu fiz essa besteira? E se arrependeram daquela situação. Nós não somos donos do destino da vida de ninguém, independente da maneira como essas vidas são retiradas. Há quem se mata em dosagens menores. Já pensou nisso? E aí você vai pensar na drogadição, nos vícios, também na glutonaria, na má alimentação, também. Por que não? Por que nós somos tão hipócritas às vezes em falar que o suicida é aquele que toma as ações drásticas, quando na verdade há pessoas que estão se matando de outras maneiras? Existem várias causas. Ninguém resolve, sabe, da noite para amanhã. Desencanto, vazio, ausência de propósito. Hoje nós temos alguns termos para algumas pessoas que estão esgotadas nessa vida, né? O termo em inglês é burnout, né? Quer dizer fósforo queimado, está queimando. Aí o Paulo Borges fala assim, a gente sofistica tudo com o inglês, né? A gente chama
pão com salsicha de hot dog, né? Carne no pão de hambúrguer, né? Sanduíche de carne de hambúrguer, a gente sofistica tudo. Burnout é esse fósforo que queimou, não acende mais, está esgotado, E sabe onde nós encontramos mais pessoas assim? Aquelas que cumprem as funções sociais e religiosas. São as mais, eu ia falar queimadas, esse social, a figura aqui, né? Mas são os mais esgotados. São esses. Vamos a algumas causas. Hoje a mensagem está bem aula, né? Bem aulão, né? É verdade. Porque às vezes a gente precisa sair do nosso percurso para a gente pontuar algumas coisas que são tão importantes, gente. São tão importantes. Primeiro, entender que depressão é uma causa. E é uma doença que precisa ser tratada. E pode acontecer que, por conta de remédios, de mudanças, a pessoa chega a um limiar e a gente precisa estar sempre controlando isso. E a pessoa que sofre sempre sinalizando, estou bem não, estou a ponto de. Sim, é necessário sinalizar. E as pessoas que estão à sua volta não fazer ouvido de mercador, ou seja, se preocupar com isso. Os relacionamentos levam também a isso, os relacionamentos quebrados. Tem molecadinha aí que terminou o namoro, faz uma besteira. Eu falo, rapaz, você está maluco? Tem um monte de menina por aí, você está maluca? Tem um monte de rapaz aí bacana aí. Mas, cada um pensa de uma maneira diferente. Namoro, casamento, luto. Quando os relacionamentos são quebrados, quando acontece essa ruptura, existem pessoas que sim, só encontram uma saída desse jeito. Problemas financeiros. Infelizmente a gente vai sofrer por conta disso. Isabela acabou de falar sobre esse Deus poderoso, essa coisa toda, e quando as pessoas não veem, não conseguem enxergar a saída, os problemas financeiros, então eles abatem as pessoas muito mais e levam as pessoas a tomar essas decisões. Drogas, medicamento. Você sabia que entre os homossexuais o risco disso é 3 vezes maior? Sabia disso? Sobe para 3 vezes mais o risco. Sabe por quê? Porque nós temos uma sociedade intolerante. Sabe por quê? Porque nós temos uma igreja que não nos acolhe. Sabe por quê? Porque nós ainda não entendemos que essas pessoas precisam de abrigo, como nós também precisamos. É isso. Por isso a religiosidade mata. Porque faz com que pessoas assim não se aceitem. Nós vamos falar isso especificamente num dia desses. Os radicais religiosos. Esses radicais religiosos também, eles vão num nível de perfeição e quando se encontram realmente com o pecado, com o erro, com problemas, eles só veem uma saída: o suicídio. Agora mesmo, essa semana, nós estávamos no grupo da missão falando sobre isso. Um pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos. Não precisa ser de mega igreja. Você está entendendo? Não precisa ser de mega igreja. Não precisa. Basta ser ordenado. Virou pastor, já é treva, já é caos, já é problema, já é batalha. Só para trazer uma levezinha, fazer um intervalozinho. Ontem nós fomos para um local, para um casamento, e o local ali chama Batalha, né? O local chama Batalha. É um local lá no município de Cantagalo, Batalha.
Meu pai estava preocupado de eu não encontrar o local. Pai, você sabe onde é? Você não vai encontrar o local? Eu falei, pai, tranquilo. Batalha me acha onde tiver. Pode ficar calmo. Se eu não achar batalha, rapaz, batalha bate na minha porta todo dia. Pode ficar tranquilo que eu vou achar lugar. E assim, os radicais religiosos chegam num momento, num patamar. As doenças, os diagnósticos médicos. Algumas pessoas com determinados diagnósticos se encontram tão desesperados que antecipam. Cometem suicídio. Nós precisamos, inclusive, retirar alguns mitos. Às vezes, nós repetimos coisas que aprendemos e aprendemos de maneira equivocada. Por exemplo, quem fala não faz. Já ouviu isso? Quem fala muito em suicídio não faz não. Mentira. Isso é um mito. Faz sim. Não adianta ajudar. Mentira. Precisa tomar vergonha na cara. Gente, por favor. Verdadeiro crente não entra nessa, não cai nessa. Meu Deus. Essa talvez seja uma das maiores ignorâncias dessa vida. Está para homem, está para mulher, adultos, jovens, crianças, pobres, ricos, crentes, não crentes. Gente de sucesso. O cara está ganhando dinheiro, tem sucesso, fama, notoriedade. Quantos artistas? Quantas pessoas reconhecidas? Quantas pessoas? Eu não sei você, mas quando eu soube do Robin Williams, eu falei assim, o quê? Como? Comediante. E que transparecia o quê? Alegria, aquela coisa toda. Fala assim, esse cara sabe lidar com a vida. O Robin Williams sabe. Esse camarada sabe. E eu falei, quem? Sim. Tantos excelentes músicos, artistas, e que a gente fala assim, e às vezes a gente cai na bobeira, na inocência, de falar assim, cara, se eu estivesse no lugar daquele cara ali, não é não? Quem nunca pensou isso? E a gente não sabe o que o cara está sofrendo, a gente não sabe a crise que a pessoa está passando. E mais ainda tem nos estarrecido o número de pastores que tem aumentado, o número de pastores que tem tido esta vertente como saída. A religiosidade pode matar. O texto que nós lemos fala sobre uma pergunta que é uma pergunta diabólica e assassina. Porque diz assim, pode fazer isso no sábado? Transgredir a lei e curar alguém, conceder vida a alguém, ferindo a lei. Por que a religiosidade mata nesses aspectos ou leva o outro a se matar? Primeiro porque geralmente a religiosidade impõe cura, seja ela em qual patamar for. Então se você encara Jesus, você tem que sair dali o quê? Curado, em nome de Jesus. Só que essa cura em nome de Jesus geralmente não é aquela que Jesus deseja. É o que o religioso quer. E quando você então não sai curado em nome de Jesus, o problema está em quem? Está em você. E talvez você que está aqui, inclusive, você acha assim. Porque isso foi incutido na sua mente. Que você só vai ser aceito quando você for o quê? Curado. Eu olhei para a Isabela, que me permite, Isabela. Eu fiz um pedido para a Isabela. Falei, Deus, que a Isabela entenda que o Senhor já aceitou. E quando eu olho para você, eu olho para mim, Isabela. Porque a gente quer, sabe, que a cura venha, achando que depois de curados, Deus nos aceita. Tolos. Tolos.
Se eu não posso falar para vocês, eu posso falar para mim. Como é que eu sou imbecil, rapaz? Porque Deus não me aceita à medida em que eu sou ou estou curado. Ele me aceita. E quem impõe uma transformação nem sempre é Deus, mas uma mente religiosa. E quando eu não consigo me transformar, eu me vejo rejeitado, não aceito. E quando eu me vejo assim, qual é a saída? O suicídio. Porque ninguém me aceita. Porque eu não me aceito. Então, eu preciso nessa noite lembrar a você, porque eu preciso diariamente lembrar a mim, de que Deus me aceitou, e isso é tudo, e faz todo sentido na minha e na sua vida também. A minha saída, na minha existência, das minhas crises, a nossa saída, nas nossas crises, na nossa existência, é Deus. Mas não o Deus religioso que te impõe uma transformação religiosa. É Deus aquele que te ama e te aceita. É Deus aquele que derrama sobre você a graça, ao ponto do seu homem, o seu instrumento falar: agora eu entendo que a tua graça me basta. Foi mudado? O espinho na carne foi tirado? Eu pergunto. Não! A saída minha, sua, como foi a de Paulo, apenas uma, graça de Deus. Não impõe sobre si. Não impõe sobre si algo que os religiosos usaram certa vez na tua vida. São modelos fadados, apenas a peso sobre nós. Você já reparou isso? Mas a gente carrega isso. E coisa, eu vou usar essa expressão, porque às vezes as pessoas usam essa expressão mais em termos de batalha espiritual, aquela coisa toda, mas eu uso essa expressão para a religiosidade. Coisa diabólica esse negócio. São pesos. E que a gente faz questão de carregar. E que numa hora como essa, em que nós estamos ali no limite, peso vai fazer o quê? Vai ajudar? De maneira alguma. E por isso precisamos desse caminhar tão difícil que temos na existência, na vida, retirar alguns pesos. E dentre eles, eu digo, um dos nossos maiores pesos hoje é a religiosidade, que nos impõe uma cura. Quantas pessoas não se sentiram rejeitadas pelo mundo por conta de uma dita cura? Eu não me refiro apenas à cura gay, eu me refiro a todas as outras curas que foram impostas por normativas de homens e não o ideal de Deus. Nós precisamos liberar as nossas vidas e outras vidas em nome de Jesus. Nós precisamos. Senão continuaremos empurrando essas pessoas. E quando eu vou usar a expressão aqui, você de Nova Friburgo sabe bem. Nós vamos continuar empurrando essas pessoas. Deus tenha misericórdia, viaduto abaixo. E eu choro por isso. Porque a religiosidade é tão covarde. Não empurra com as mãos, mas ela faz com as palavras. Ela nutre as pessoas com a certeza de que elas não são aceitas nessa vida. E a covardia é tanta que esses que fazem isso não se apresentam naquele lugar para empurrar essas pessoas. Se nós, como igreja, a qual tem sido esclarecido essas palavras, não fizermos alguma coisa,
nós estaremos ajudando essas pessoas a cometerem suicídio. A religiosidade mata, porque ela está impondo e impõe a nós uma estética do bem. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que eu preciso transparecer, estar bem para ser aceito. Já passou por isso? Eu passei por isso agora. Falei assim, eu vou chegar lá, bonzão, dar um tapa aqui, tal. Tudo bem que a estética não ajuda muito, mas tentei. Aí a Dilma me viu e falou assim, cara, que cansado. Mas você já parou para pensar que a gente precisa assumir esse estado crente de ser, de que tudo sempre está bem? Felipe, agora nos encontramos depois de alguns dias, né, Felipe? E aí, pastor, tudo bem? Eu falei, cara, bem, mas também está mal, mas está indo. Porque o bem ou o mal, a coisa vai seguindo o seu rumo. Porque a gente não tem controle de tudo. Só que a religiosidade nos impõe o quê? Se você é crente, você tem que estar o quê? Bem. Bem. Não pode mostrar fraqueza. Você tem que estar bem. Isso causa uma dor, uma crise. Você começa a pensar assim, gente, só eu que não sou crente naquela igreja. Ainda bem que essa igreja é diferente. Você chega aqui e você acha assim, só eu que sou crente nessa igreja. Porque você começa a pensar, gente, só eu que estou mal, só eu que passo por isso, só a minha família que passa por isso. Não é possível. Até porque nós temos a destreza de manter os nossos cofres imundos trancados, para que ninguém perceba o quão podre nós somos, nossa casa, nossa família, a nossa realidade. Sabe o que isso causa? Dor no outro. Sabe o que isso condiciona? O outro achar que é o único a sofrer um insucesso nessa vida. E por causa desses insucessos, esse sentimento, a aparência do insucesso, as pessoas infelizmente só encontram uma saída: o suicídio. E quando nós nos trancamos e mostramos esteticamente que nós somos os bonzão, crentão, marrentão de Jesus, a gente está levando o outro a se desesperar. Olha a loucura que eu vou te falar. Quando você assume tua imperfeição, você está salvando o outro do outro lado. Sabia disso? E quando a gente monta um grupo de santarrão, a gente está fazendo com que as pessoas se sintam o lixo na sociedade. Olha que doideira isso. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Até porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. O que isso causa na gente? Uma certeza. Que aqui, em qualquer outro lugar, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Todos pecaram. A marca de ser santo diante de determinadas pessoas é a derrocada dessas vidas. A marca de ser santo em determinados lugares é fazer com que a pessoa se sinta completamente largada de Deus. Essa estética do bem, trazida pela religiosidade, causa morte. Você está entendendo o que eu estou falando, a seriedade disso? Porque o evangeliquez faz assim, né? O evangeliquez é assim: preciso testemunhar. Só que o testemunho do evangeliquez não é o testemunho bíblico, é o testemunho da estética. Então o sujeito se veste como crente, fala como crente, dá bom dia como crente. Crente dá um bom dia diferente. Sério, rapaz, crente dá um bom dia diferente. Uns bom dia mesmo, nada, uns bom dia diferentes, lá no mistério, no manto, tem uns negócios doidos aí. O crente dá um bom dia diferente.
Mas no fundo, igual. Todo mundo. Não é esse testemunho que a gente está falando. Não é. E a gente precisa entender isso. Que essa maneira evangeliquez de viver a vida causa no outro malefício. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou pirando muito. Se tiver falando, pastor, está pirando muito, pastor, está muito doidão. O que você tomou lá naquele casamento lá ontem? Porque quando, começo a representar o Evangelho, quando eu começo a ser a estética desse bem, eu começo a ferir pessoas. Interessante que Jesus não feria pessoas. Eu estou falando do santo. Eu estou falando de qualquer um. Eu estou falando daquele que João viu e disse assim, eis o Cordeiro de Deus. Estou falando dele. Estou falando daquele que é a imagem de Deus Pai. Eu estou falando daquele que encarnado veio também com toda a santidade. Estou falando daquele que não pecou. Jesus andava no meio do povo. E o povo não sentia coceira. Pelo contrário. Nossa, esses camaradas aí é bom demais. Parece a gente. Parece a gente. Olha só, falando de Jesus. Parece um dos nossos. E era tão parecido que Judas, quando foi traído, precisou de fazer um código lá com os soldados, porque senão os soldados não sabiam quem era quem. Qual é o código? O beijo. Beijo da morte. Foi lá, deu um beijinho lá, aquele sujeito lá. Porque era tudo igual. Eu estou falando do santo. Tem santo hoje que chega, rapaz, causa repulsa nas pessoas. Tem santo hoje que com o microfone na mão causa desespero do outro lado. Tem santo hoje que com a audiência lá em cima leva famílias a racharem no meio. Porque o que parece ser fora do esquema precisa ser jogado no lixo. Tem santo hoje que não atrai, repele. E se você tem pensado em ser uma igreja santa, entenda, a santidade não pode causar a morte de pessoas. Não pode. De maneira alguma. Por fim, eu preciso terminar. Precisava falar mais coisas, mas não preciso terminar. Inventaram um negócio de relógio, rapaz. Atrapalhou a nossa vida demais. A religiosidade também mata por causa de uma transformação através de sua ótica. Ela só aceita a transformação se for diante do seu ditame. É lícito? Se tiver na regra, a nossa regra, tudo bem. Se não tiver, não vale. Mesmo que seja uma vida. Jesus vai lembrar até de, rapaz, você é capaz de salvar uma ovelha e agora não posso curar uma vida, não posso transformar uma vida. A religiosidade é assim. Porque a transformação não pode ser conforme a vontade de Deus, mas conforme a vontade da religiosidade. E você consegue entender que nem toda transformação que você gostaria, ela já aconteceu na sua vida? É ou não é? Rapaz, tem coisas que você fala, não é possível, cara. Deus, já pedi ao Senhor. Deus, já jejuei. E tem gente que quando fala jejum, fica desesperado esse negócio de parar de comer, né? Aí inventaram um jejum mais moderno, né? Vamos jejuar a internet, deixa a comidinha ali livre, né? Não mexe na comida do sujeito, não.
Eu até concordo, porque, né, se mexe na comida, o bicho fica capirotado sem comida, então é melhor ficar com comida e tirar a internet, né? Você fala, Deus, eu já jejuei. Eu já acreditei até naquelas correntes doidas, já fiz. Aquelas correntes de WhatsApp que a minha tia passou, eu já fiz aquilo tudo. Tia Léia, um beijo para a senhora, viu? A tia Léia é minha tia do grupo de WhatsApp. Tia Léia, um beijo. Eu já participei disso tudo, mas não adiantou, pastor. Porque até esse Deus poderoso, que executa milagres, ele é livre em não fazer. Ele só não é livre em amar. Quando ele decide amar, já era. Mas ele é livre em responder. Jesus, rapaz, disse, pai, falou várias vezes, pai, tira de mim esse cálice, pai. Jesus. E Deus olha diz o quê? Isso aí não. É de outra coisa, isso aí não. Tem transformação que a gente gostaria muito de celebrar com a igreja. Cantar aquela canção, eu fui transformado, aleluia, eu sou livre. Não é? Bacana cantar aquilo, mas a gente canta com um peso no coração, porque a gente tem umas áreas que estão capenga demais. E por que a religiosidade mata? Porque a religiosidade diz que você só é crente se isso tudo for transformado. Se você não for transformado, você não é de Jesus, você não é filho, aquele negócio todo. E aí, como você se sente? Rejeitado mais uma vez pelo mundo. Porque crente entende que igreja, se estiver fora da igreja, já era. Tudo. Pastor, fala, senão o povo vai sair da igreja. Não, rapaz, não sai da igreja por causa disso não. Você tem que sair porque, né, não está entendendo o esquema. O crente, infelizmente, precisa entender que a gente é transformado. Glória em glória. A gente é transformado, mas não conforme o nosso tempo. A gente é transformado, mas não conforme os ditames religiosos. A gente é transformado por aquele que nos fez e sabe qual a hora e qual o momento exato de nos transformar. E até mesmo de nos recolher para si sem a transformação que você julga necessária para a sua vida. Porque o meu Deus é assim. Ou você acha que os crentão morreram tudo anjo? Nada disso, rapaz. Meu Deus é um Deus de graça. E mesmo que nem toda transformação tenha sido e acontecido na tua vida, você selado por Ele, Ele vai te recolher. Então, se a transformação ocorreu conforme você acha, ou os religiosos impuseram na tua mente, não se desespere. Não há apenas esse caminho. Deus já aceitou você. Deus já aceitou você. E não há por que você desesperadamente tomar esses caminhos. Quero encerrar. Preciso encerrar. Essa semana eu tive tudo esse negócio de eleição passada. Para me devolverem Twitter, Facebook, Instagram, tudo. Para me devolverem isso. Não que eu use, principalmente Facebook muito não. Eu uso por causa das nossas redes sociais e tudo, mas eu preciso que esse negócio acabe para me devolver esse negócio. Eu estava de noite, né, dando aquela... E aí vi tanta besteira que eu falei assim, deixa eu assistir um filme bacana aqui. E vocês sabem a minha história com filme, né? Vocês já sabem, né? Quem não sabe, eu vou contar. Porque eu falo um monte de filme aqui e depois eu digo assim, olha, não assisti ainda. E vou falar um monte de filme e falo, não assisti esse ainda. Então esse é uma daquelas listas que eu tenho que eu não assisti e que, graças ao Facebook e à política, eu assisti semana passada. E eu indico a vocês. O nome do filme é Orações para Bob. Orações para Bob. Fala de religiosidade que mata.
Você vai assistir? Eu vou dar o spoiler já uma vez, porque eu não aguento esse negócio. Eu vou assistir com spoiler já sabendo. Brincadeira. É porque eu preciso contar isso porque tem tudo a ver com o que nós falamos hoje. Orações para Bob fala de um menino religioso, uma família religiosa, e que ele se vê homossexual. E a mãe é tão intolerante, que o força a sair de casa e morar em outra cidade. E lá ele tem decepções como qualquer pessoa. Ele não teve porque era homossexual. Qualquer pessoa tem decepção. Só que sem casa. Num lugar estranho. Decepcionado. O que esse menino pensou? A única saída? Suicídio. E foi o que aconteceu, que a história conta. E essa história termina com uma mãe cheia de culpa, porque ela preferiu o caminho da religiosidade do que o caminho de preservar a vida. Eu não sei qual caminho você vai escolher. Eu já tenho um. Preservar a vida. Não porque esse é o meu caminho, não, porque eu sou bacana, bonzão, nada disso. Não. Porque esse caminho que Jesus escolheu é um caminho difícil. Sabe por quê? A propensão hoje não é a vida, é a lei. A propensão hoje é a religião e não salvar vidas. Hoje, quando a gente fala uma coisa como nós falamos hoje, as pessoas vão falar assim, mas vem cá, é lícito? É lícito? É a mesma coisa. Mas eu escolho o caminho de Jesus. De passar por determinadas leis humanas para salvar vidas. E não no evangeliquez. A saída, para mim, para você, para aqueles que estão à nossa volta, a saída. E não é, de maneira alguma, uma religiosidade fria que faz com que nos sintamos deslocados desta vida, dessa existência, propensos a uma morte trágica. E ainda que isso venha a acontecer, entenda, não posso determinar, por causa da morte, o fim de ninguém. Não posso. E não creio que alguma igreja tenha autoridade para isso. Em dizer, está ali, está aqui. Como nós já falamos alguns domingos, muitos, o crente não é porteiro de Enem, que vai barrando quem ele acha que deve barrar, ou passou da hora, não tem isso no céu. O céu é de Deus. O céu pertence ao Senhor, cheio de graça e misericórdia. Ele é capaz, se você não crê, eu entendo, mas Ele é capaz. Ele é capaz de recolher um servo dele, que não sei porquê, Deus o sabe, só viu esta saída. Ele é capaz de recolher para si um servo cansado da existência, atribulado por religiosos, um servo conduzido por preconceitos. Ele é capaz de recolher para o seio da sua glória. Eu creio assim. E respeito se você não acredita desta maneira. Respeito se você não crê desta maneira. Mas não quero alargar os céus, porque os céus também não são meus. Mas se tiver que errar, eu prefiro errar para o céu e nunca para o inferno.